Nós separamos algumas telas também que foram enviadas lá pela tua produção, né, pelo teu staff, para que a gente possa, à medida que forem aparecendo ali, você puder ir comentando, né? Claro. Como é que você atua. Pedi para que o André, do nosso switcher, que imagem que é essa aí, Theo? Bom, Ferrari, é uma imagem ilustrativa de uma articulação que está ao lado do ouvido. Então as pessoas, elas têm alguma queixa de dor próximo do ouvido, por vezes zumbido, e é uma articulação chamada de articulação temporomandibular. Então as pessoas podem ter algum tipo de disfunção nessa articulação. Certo. É uma articulação basicamente que une o osso da mandíbula, que está naquela região mais inferior, com o osso da cabeça na região mais superior. Essa dor ela aparece localizada? Localizada. Essa dor ela começa localizada principalmente por razões de deslocamento daquela estrutura que está entre os ossos, que está aparecendo em rosa ali, que é o disco articular. Certo. Esse disco, por algumas razões de sobrecarga, ele acaba mudando de posição. Quando isso acontece, começam as queixas de dor, inflamação, dificuldade para abrir a boca, dificuldade para se alimentar. Essas dores elas evoluem muitas vezes para zumbido, dor na musculatura que aparece ali no crânio, na lateral do crânio, é um músculo da mastigação que está no crânio. Por vezes a pessoa tem sintomatologia na cabeça, sintomatologia naquele músculo que está na lateral da face. As dores podem se estender para a região do pescoço, região cervical, e a pessoa começa a se tornar poliqueixosa nessa região. E muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico e é necessário um tratamento para essa região. E o que leva a esse problema? Por exemplo, Theo, uma pessoa que tem o hábito de mastigar apenas de um lado, ele pode causar uma disfunção ali na articulação? Olha só, a mandíbula é o único osso móvel da face. E ela só se movimenta porque nós temos duas articulações, certo, uma de cada lado. Essas articulações elas não param. Elas estão... Você está falando agora, está articulando. Exatamente. Eu estou falando, eu estou mastigando, eu estou respirando. A todo momento a gente precisa que essa articulação esteja em movimento para que a gente possa se comunicar e tudo mais. Então, chega na hora de dormir, é uma hora muito importante. É a hora do descanso. É a hora que nós precisamos, de forma efetiva, relaxar essas articulações. Aquele famoso boca aberta quando a gente dorme, aquilo é essencial, é fundamental para que essas estruturas articulares e musculares elas descansem, para que no outro dia você possa, de forma efetiva, usá-las. Entretanto, quando a pessoa passa por algum momento algo que torne esse sono insuficiente, com baixa qualidade, muitos despertares, existem exames até para avaliar isso melhor, a polissonografia, mas os pacientes têm uma percepção quando baixa a qualidade do sono e deixa o sono mais superficializado. Nesse estágio do sono superficializado, que a pessoa desperta com frequência, é nesses estágios que o cérebro pode mandar um estímulo para que a pessoa tenha hábitos de compressão dentária. Que é chamado de bruxismo. Bruxismo tem outros nomes, e você começa a apertar os dentes. O que acontece? Você gera pressão dentária às custas de movimentos musculares e articulares. Então aquela articulação ali, ela está sendo comprimida, gerado sobrecarga. Pode mostrar de novo, André. Pode mostrar a articulação? Essa articulação, ela é sobrecarregada. Passa o próximo slide. Então, nessa imagem mostra uma articulação, é um corte anatômico natural, mostra um disco numa posição mais adequada, mais fisiológica, o do lado direito, olhando de frente para a tela, e do lado esquerdo um disco que deslocou, que ficou anteriorizado. Quando isso acontece, aquele osso ele começa a comprimir a região posterior desse disco. Isso é um fato importante porque nessa região posterior é onde tem o tecido nervoso e os vasos sanguíneos. Comprimiu o vaso sanguíneo, processo inflamatório, dor. Comprimiu o tecido nervoso, a dor. E o disco deslocado ele funciona como um obstáculo. Então aquele osso que ele precisa
ir para frente durante a abertura de boca, ele não consegue porque o disco torna-se um obstáculo. E aí vem a limitação para abrir a boca, a dificuldade para mastigar. E na tentativa de forçar uma abertura de boca, o problema se agrava. Naquela imagem inferior é uma imagem de uma ressonância magnética. Aquela que está em preto e branco. Em preto e branco é uma ressonância magnética. É o exame padrão ouro no mundo hoje para fazer uma avaliação dessas articulações. É preciso fazer diagnóstico para poder fazer um adequado tratamento. Fisioterapia, tratamento medicamentoso ou cirurgia? Depende do estágio, Depende Ferrari. do estágio. Depende do estágio. O tratamento clínico, através de fisioterapia, placas para o paciente dormir, medicamentos e tudo mais, ele é importante e faz parte do nosso arsenal de tratamento. Mas precisa ser avaliado em que momento que isso pode gerar um efeito benéfico e satisfatório para o paciente. Em situações onde o problema se agrava, como naquela ressonância magnética mostrou, processo inflamatório, disco deslocado, o paciente já tentou alguns tratamentos e não foi feliz, muitas vezes é necessário o reposicionamento desse disco. Existem procedimentos, existem técnicas cirúrgicas para que esse disco volte para a posição adequada e dessa forma a pessoa vai ter uma qualidade de vida, as dores diminuem, aquilo não torna-se mais, deixa de ser um obstáculo para os movimentos e com isso você começa a recuperar e dar uma qualidade melhor de vida para o paciente.